Se tentaram matar os teus sonhos, Fala das muralhas. teu coração, se lançaram do céu. Isso aqui. Pessoal Olá, entrando. pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Organizando uma musiquinha aí pra nós. Na paz, Poli. Pode. Oi, mãe. Oi, Dani. Grazi. Jarce. Olá. Já vamos começar. A música aqui. Você vai ficar passando de vai. É. Já não passa mais agora. E agora? Agora deixa eu tocar. Ali. Beleza. Boa tarde, pessoal. Acho que vamos começar, né? Ah, Dani. Já vamos. Oi, Grazi, tudo bem? Vamos lá. Vou baixar o volume aqui. Qual que você vai ler a passagem? Não. Não? Então vamos lá. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo que está chegando. Semana passada a gente fez uma live, né? E falando sobre essa nova etapa, e a gente tinha se comprometido publicamente, né? Que ia estar gravando diariamente uma série de vídeos sobre os 7 obstáculos, né, Isa? Isso. 7 obstáculos que te afastam de ter o corpo que você deseja, que te afasta da cura, cura né? do seu corpo, na verdade, né? Então, diariamente a gente fez vários vídeos curtos, né? Tratando sobre o vitimismo, sobre a vergonha, sobre crenças limitantes, sobre autossabotagem, sobre a culpa e autorresponsabilidade não e os vícios, né? E o último era desobediência. Então anota aqui para não esquecer: crenças, vícios, desobediência. Vícios, desobediência, Culpa faltam. e autorresponsabilidade, Autossabotagem. autossabotagem. Então vamos lá, hoje a gente vai dar mais uma explicada sobre isso, né? E fazer uma reflexão bem bacana, então, que é sobre duas, na verdade, né? Sobre duas reflexões. passagens, né? Duas passagens da bíblicas, duas histórias que tem muito a ver com esse momento, tem muito a ver para quem está buscando, né, a cura do corpo, tá? Então, Isa, qual que é a primeira que a gente vai tratar? Nós vamos trazer uma reflexão sobre a história das muralhas de Jericó, né? A gente não vai ler versículo, nada. O Didi vai contar um pouquinho da história, né, de Josué, quando as muralhas de Jericó caíram. E a gente quer fazer um... Eu vou contar essa parte da cura. Mas tudo bem. Não, você vai contar. A gente vai trazer para os dias atuais, né? Trazer para nossa vida hoje, né? O que tem nos afastado de Deus. Então assim, pessoal, as muralhas de Jericó eram muralhas muito, muito altas, muito fortes e eram duplas, inclusive, né? Tinha uma muralha, depois tinha mais um espaço e mais outra muralha, né? E Deus tinha um plano, né? E ele revelou esse plano para Josué, como eles iriam derrubar essas muralhas, né? Isso, enfim, o plano se cumpriu, eles ficaram dando voltas ao redor e num determinado momento, então o plano era que eles gritassem, né, o mais alto possível. Quando tocassem as trombetas, então, que essas muralhas iriam cair, né? Então esse era o plano que eles tinham. Deus deu um plano, né? E eles cumpriram o plano de Deus, né? Quer dizer, foi feito a vontade do Senhor e não a vontade deles. Esse que é a primeira reflexão. A segunda
Sobre as muralhas que existem, né? Sobre as muralhas. Na verdade, a gente quer trazer essa reflexão sobre as muralhas que existem entre nós e Deus, né? A gente faz essa comparação como se o nosso afastamento de Deus fosse como essas muralhas, como um muro. Por mais que a gente diga que acredita em Deus, que a gente, né, acredita que Ele existe, se existe esse muro que faz com que a gente não creia, né? Isso está impedindo nós da gente viver todas as bênçãos que Deus tem, todo o propósito que Deus tem para nossa vida. Só para fazer assim, para conseguir concluir, eu quero trazer uma outra reflexão que vai complementar, né, com essa, que é sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, que Jesus fez. Então Jesus, quando ele entrou em Cafarnaum, né, ele se reuniu, alguns acreditam que ele estava na casa de Pedro, que era onde ele considerava a sua própria casa, e ali ele se reunia com os apóstolos, as pessoas que iam lá para estudar com Jesus, né? Jesus ensinava ali. E a história conta que nesse dia 4 amigos levaram esse paralítico até Jesus para ele ser curado. Porém, quando eles chegaram ali nessa casa que Jesus estava, tinha uma multidão impedindo a passagem deles. O que a gente quer trazer para essa multidão? O que seria, né? Essa multidão seriam esses obstáculos que a gente trouxe para vocês durante a semana passada. Toda essa culpa, o vitimismo, tudo isso que está criando esse muro entre você e Deus, entre você e a cura. Jesus é o único que pode nos salvar, que pode nos curar internamente, gente. Deus é o dono da nossa alma, então só Ele tem a capacidade de curar nós por dentro, né? E essa multidão ali seria, então, trazendo para hoje esses obstáculos. Então, quando eles chegaram ali, esses 4 amigos, eles viram aquela multidão, eles simplesmente poderiam ter desistido e dito assim, não... Como é o caso de muita gente, né? Gente. Que nos primeiros obstáculos, nas primeiras tentativas, se deparam com uma muralha, se deparam com uma multidão, que é a reflexão que a gente está fazendo, e acabam desistindo nem no meio do caminho, né? Nem impedem de começar, nem iniciam, né? Nem iniciam, só no por conta dessa multidão. Então a história vai contar que eles levaram esse paralítico até o telhado, então eles deram um jeito, fizeram uma solução. Eles não pararam, né, no primeiro obstáculo que eles encontraram, né? Eles falaram, não, a gente vai dar um jeito. E naquela época as casas, elas eram construídas de uma maneira que o telhado podia caminhar por cima do telhado. Então, eles conseguiram um buraco no telhado e eles desceram esse paralítico e ele foi parar na frente de Jesus, né? E a primeira coisa que Jesus falou para ele... né? Seus pecados estão perdoados. Aí, nesse momento, quem estava ali perto de Jesus começou a dizer... mas quem é você para perdoar pecados? O único que pode perdoar é Deus. E realmente eles estavam certos. O único que pode nos perdoar dos nossos pecados é Deus. Só que Aí Jesus respondeu, o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer para essa pessoa levante e ande, né? Só que o que a gente quer trazer? Quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados... Aquelas pessoas que eram seguidoras de Jesus, que diziam acreditar em Jesus, que estavam com Ele o tempo todo, andando com Ele, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, eles acreditavam em Jesus, mas eles não criam em Jesus, porque eles não acreditavam que Deus estava no corpo de Jesus. Então Jesus era o próprio Deus, por isso que Ele tinha a permissão de curar os pecados, de perdoar os pecados desse homem. Mas aí, ainda, além disso, Jesus disse assim, levante, pegue sua maca e ande. Então,
além disso, Jesus ainda perdoou os pecados. O que era essa paralisia que esse homem tinha? É o que muitos de nós temos, gente. São esses obstáculos que estão impedindo a gente de avançar, de ter esse contato com Deus, de receber as bênçãos de Deus e receber a cura de Deus. Esse levante, quando Jesus fala, ele quis dizer, olhe para Deus. Deus é o único que pode te curar. Quando ele diz, pegue sua maca, ele diz, só que eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a tua. E volte para sua casa, honre suas origens, volte da onde você veio e faça diferente, né? Vá para casa. A partir daquele momento, aquele paralítico, ele não tinha uma paralisia física. Somente. Mas o que impedia ele, né, de caminhar, na verdade, ele passou uma vida inteira ali paralisado, né? Todo retraído. Era esse pecado dele, era essa falta de perdão que ele tinha, que nem ele mesmo se perdoava. A gente não sabe o que esse homem passou, né, na vida dele, quais foram os traumas que ele teve, e nós não sabemos os de vocês também, que traumas que vocês tiveram, o que vocês enfrentaram, quais são esses muros que estão impedindo vocês de se aproximar de Deus. Mas a paralisia dele era uma paralisia espiritual, que estava impedindo ele de andar. E quando Jesus perdoou os pecados dele, ele levantou, pegou a maca dele e foi fazer a parte dele. E a gente quer trazer essa reflexão que nós somos como se fôssemos os amigos desse paralítico, né? Então, a gente está aqui disposto oportunizando para vocês essa chance de conhecer a palavra de Jesus, de trazer, né, esse olhar que a gente tem para o cuidado com o nosso corpo, com o nosso espírito e com a nossa alma. Então nós somos esses amigos que chegam e trazem o paralítico até Jesus. Só que chega um momento que cada um precisa andar, né? Precisa dar a sua parcela, né? Por mais que a gente pede, a gente é ouvido, Jesus ama todos, com toda certeza, porém a gente precisa fazer a nossa parte. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente tratou no seminário, né? E a gente entra então depois para conversar sobre os obstáculos, que a gente falava, né, do corpo, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. A única coisa que nos dá legalidade aqui na Terra para a gente viver é o nosso corpo. Então a gente, quem crê em Jesus, não somente quem acredita, mas quem crê realmente que ele é o ômega, o alfa, que ele o único é quem que pode nos salvar, que pode né? nos salvar, essa pessoa com toda certeza vai ter a cura do corpo. E não adianta então somente, qual que é a reflexão? Não adianta somente para curar o corpo a gente fazer uma dieta maravilhosa, a gente ter um programa de exercício, somente isso não basta. Não basta, porque se fosse simples assim, não teria aproximadamente quase 70% da população em sobrepeso, né? Se fosse somente isso. O grande problema seria muito fácil permanecer também quando a gente consegue chegar, né, no peso que a gente gostaria de ter. Seria muito fácil para as pessoas permanecerem nesse peso. E por que muitas pessoas têm o tal de efeito sanfona, que depois de uma dieta ganham às vezes até mais quilos do que perderam? Dieta já a gente nem usa mais, né? Tem uma outra visão, é somente aquilo que a gente faz para ter um momento de terminar e de voltar a comer tudo que a gente comia. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a gente busca uma solução imediata. A gente acha que a nutricionista vai fazer algo por você, vai te entregar a dieta e você vai seguir, tá tudo certo. Porém, muitas das vezes nem é seguida. Essa dieta nem é seguida, né? É seguido talvez os primeiros dias e depois da primeira semana você já acha que pode substituir. Acho que aqui vou substituir por isso, por aquilo. Um pão integral por um pão branco, ou uma farinha de aveia por uma farinha de trigo, e acha que tá tudo certo. Já se sente meio assim, não, eu entendo, eu já entendi qual é, né? Ou então muitas pessoas que procuram um profissional e só querem receber um papel pronto, né? Voltar para casa com o papel pronto. E a sua parte elas acabam esquecendo de fazer, né? Então, Isa, a gente identificou, são muitos, tá?
são muitos obstáculos. Só para concluir aqui do crer e acreditar, né? Sim. Que a gente não concluiu. Então, o que a gente quer trazer nessa reflexão é que muitos de nós, nós já fomos, né, assim também, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas é a mesma coisa que eu chegar para vocês e dizer assim, ó, você precisa fazer um transplante de coração. Tem um médico, o médico tal, ele faz o transplante. E você vai dizer, não, eu acredito que ele faça esse transplante. Mas para você chegar ao ponto de deitar na maca e fazer esse transplante e deixar esse médico fazer esse transplante no teu coração, você precisa crer que ele vai te curar. Entendeu? Então essa é uma diferença muito pequena entre o acreditar e o crer. É como se fosse um fio de cabelo, assim, que divide essas duas palavrinhas. Mas são sinônimos, né? A mesma muito parecido, e pode ser que muitas pessoas pensem, não, mas é muito parecido isso que vocês estão falando. Quando a gente traz o crer, é realmente no sentido de viver, né? De salvação, de viver e de estar próximo, né? Então esse que então, uma coisa, por exemplo, é vocês acreditarem. Não, eu acredito que o Didi e a Isa podem ter uma solução pra gente. Porém, se vocês não crê que realmente a gente vai fazer a diferença, isso não vai servir. Não basta só acreditar. Não basta. Tá, não sei se deu para ficar claro o que a gente queria passar. Então, concluindo, das muralhas, né? A gente precisa quebrar essas muralhas que estão impedindo você de avançar, de você de ter a cura do seu corpo. E essas muralhas seriam quebradas, eu não sei quem de vocês que fez os exercícios que a gente propôs nos vídeos, né? Todos os vídeos a gente propôs que fosse exposto. Então no vídeo do vitimismo a gente propôs que vocês escrevessem num caderno todas as vezes que vocês se colocaram como vítima, todas as frases que vocês já usaram de vitimismo, no vídeo de vergonha, de crenças, de vícios. Então a gente pediu para que fizesse esse exercício. A partir do momento que você grita, que você expõe, não é gritar para o mundo, gente, é gritar para Deus, é conversar com Deus, é expor no teu secreto para você e Deus, porque só você e Deus precisam saber quais são essas muralhas que estão impedindo. A partir do momento que você expõe para Deus e você grita para Ele os teus bloqueios, essas muralhas, elas se quebram, né? Elas caem. E assim você consegue ter mais clareza, né, daquilo que onde você quer chegar, na verdade. Quando a gente está tratando a cura do corpo, né, com esse olhar voltado para o crer em Deus, certo? A gente pode pedir se alguém quer mandar alguma pergunta, se quiserem mandar alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Quiserem mandar a live também para vamos transbordar na vida de outras pessoas, né? Vamos encaminhar quem está presente com a gente aí, certo? Então, a gente identificou 7 obstáculos, são vários, tá? Mas a gente acredita que esses 7, eles são importantes a gente refletir, né? Que realmente te impedem de você ter a cura do seu corpo, tá? O primeiro era vitimismo. A gente trouxe a história de Adão e Eva, né? Que já desde aquela época, né, do Jardim do Éden, houve uma história de vitimismo, né? Porque diz, Deus deu apenas uma ordem, né? Não comam daquela árvore, o fruto daquela árvore. E então foi comido desse fruto, e quando Deus chegou para conversar com Eva, ela se fez de vítima. Quer dizer, ela não assumiu o seu erro. Ela disse, não, foi a serpente, né? Foi a serpente que falou que era boa, que eu podia comer, para ter uma linguagem clara. E quando Deus foi falar com Adão, ele falou, não, foi a mulher que me deu, né? Ainda culpou a Deus, né? Foi a mulher que me deste, né? A mulher que me deste, que você me deu, que me deu esse fruto. Então veja, desde aquela época o vitimismo ele tá presente, ou seja, não assumir a culpa, não assumir na própria culpa, né? Isso aqui já é um outro obstáculo, né? Que quando você carrega essa culpa, você acaba tendo muitos bloqueios e colocando muralhas, né, na sua frente. A gente acha sempre que não é pra gente, né? Que a gente é incapaz de fazer as coisas. O vitimista é assim, né? Então ele sempre coloca a culpa no outro e diz assim, não, mas
eu não preciso disso, comer saudável não é pra mim, ou ir pra academia não é pra mim. Lá é um lugar só de pessoas saradas, de pessoas que querem ficar forte. Vitimismo. Então é vitimismo, tudo isso é vitimismo. É a pessoa que não quer dar o passo, não quer mudar, mas não assume que não quer mudar, coloca a culpa no outro. É sempre o outro que tá errado, ela nunca tá errada. Vitimismo são as desculpas, né? As desculpas que pra a gente dá. Pra toda hora, né? Ficando arrumando desculpa, vamos comer porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Quem nunca, né, falou isso? Vamos comer, vamos aproveitar porque da vida a gente só leva isso. Muito pelo contrário. A gente tem que aproveitar e comer o que é bom porque amanhã não sei. Amanhã a gente nunca sabe o dia da manhã. Aí que a gente precisa Muito nutrir o nosso corpo, né? A gente precisa alimentar porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Dentro de nós habita o Espírito Santo. Então, se a gente não cuida do corpo, a gente cria essa dificuldade, essa barreira de se aproximar de Deus e ter uma mente clara para conseguir o que a gente quer. Isso não somente no corpo, isso é para tudo, para a vida, né? Para todas as áreas. E já aproveitando do se alimentar, o vício que a gente trouxe aqui não era só o vício da bebida, né? A bebida, por exemplo, é algo que muitos de nós, né, pensamos que, mas Jesus também bebia. Jesus, ele tomava um vinho que na Bíblia diz que o vinho que diz na Bíblia é suco de uva, gente. Suco puro da uva, Suco puro da uva. Agora, quando traz bebida fermentada, o vinho fermentado, aí sim é o vinho. Isso a Bíblia condena, né? Então, a bebida alcoólica, o que acontece? São os excessos sempre, né? Bebida alcoólica, ela também cria essa barreira porque ela transforma a gente numa outra pessoa. Quando a gente... Pode falar que eu sou da música. Sim. A gente tá, né, sob os efeitos do álcool, a gente não age por nós mesmos. Então a gente é capaz de fazer muitas coisas que se a gente tivesse são, a gente não faria. Isso vale para as drogas, para o cigarro, mas aqui a gente está trazendo um vício que é muito comum, que eu acredito que muitos, né, têm, do açúcar, né? Então esse é um vício que o açúcar, ele é tão viciante quanto o cigarro, quanto a cocaína, quanto a heroína, gente. Então ele é muito, muito perigoso, e esse vício, ele tá impedindo a gente de ter esse contato com Deus, porque nós estamos dependentes de algo que tá no nosso dia a dia, né? O açúcar, ele tá presente na maioria dos alimentos, dos industrializados, né? Só que a gente nem percebe, porque ele não dá um efeito na hora, né? Ele não dá, tipo, não causa... Você não vê a dependência nele na hora, você pode passar toda a tua vida e daqui a pouco você vai desenvolver um câncer e você vai dizer, nossa, do nada um câncer. Mas o açúcar é um dos alimentos do câncer, então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, e isso nos impede, porque a gente tá dependente de algo que não é Deus, e a única coisa que a gente precisa ser dependente nessa vida é de Deus, né? Sobre a vergonha, então, do que a gente tratou, que a pessoa, se a gente fixar os olhos em Jesus, a gente vai ver que a pessoa que mais sofreu humilhação, e foi por nós, foi pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, mais humilhação que Jesus não existe, né? Então, enquanto você não expor para Ele aquilo que está te aprisionando e está te impedindo, dificilmente você pode passar horas na academia, você pode ir no melhor médico, no melhor nutricionista, mas enquanto você não expor para ele aquilo que está te aprisionando, então dificilmente, né, vai ter um resultado duradouro, né? Duradouro e definitivo. Que é isso que a gente busca, né? Entender o porquê, né? Quando a gente fala do açúcar, né, fazendo um link, porque todos eles estão interligados, né? Entender o porquê que você está comendo aquele doce, em qual momento do dia, Pastor Rosiane, seja bem-vinda, em qual momento do dia você está comendo esse doce, o que aconteceu antes de você comer esse doce, às vezes é por uma situação de estresse, ou é para comemorar, veja só como é que são as coisas. Ninguém, por exemplo, teve um dia estressante de trabalho, né? Veja como são as coisas, quando a gente está aprisionado nesse vício do açúcar. Tive um dia estressante de trabalho, ou um bom dia de trabalho, fechei alguma venda, alguma coisa assim, e a gente vai comemorar, né? Não, vou lá, vou comemorar porque eu mereço, né? Porque eu mereço. Aí você merece e você dá
que tipo de alimento você está dando para o corpo. Obviamente, dificilmente alguém, hoje o meu corpo merece, vou dar um brócolis pro meu corpo, uma berinjela, alguma coisa assim, né? Então veja como... E merecimento é algo que todo mundo tem que ter, né? É um sentimento que nós devemos ter, e muitos de nós, a gente coloca isso assim, eu mereço, mas não acredita que é merecedor daquilo. Então a gente é merecedor de ter uma vida plena, né? De ter uma vida plena e tudo. Pessoal, tá ouvindo? Dá um ok? Tá travando? Tá Bom, travando, se estiver pessoal? travando, fala que a gente dá uma mexida aqui. Se tiver, mas... O outro tema que a gente trouxe foram crenças limitantes. Então, as crenças, a gente trouxe a palavra que era de Gálatas, que foi quando a liberdade que Cristo nos deu, né? Então, Paulo, quando ele trouxe essa palavra, ele usou o termo jugo da escravidão. O jugo da escravidão, ele se referiu a... O jugo seria tipo uma canga, é uma canga de bois. É como se a gente tivesse aprisionado naquela canga, né? Que se engata os 2 boizinhos para puxar a carroça. Aprisionado nisso, a gente fosse prisioneiro, escravos dessas crenças, desses traumas, de tudo isso que a gente vem carregando a nossa vida inteira, que foi colocado em nós. E gente, só pode ser considerado uma verdade se todo mundo no mundo fizer aquilo que você acredita que seja a tua verdade e que não tenha uma outra possibilidade. Caso contrário, se alguém já fez o contrário daquilo que você acredita, aquilo é uma crença. Então isso precisa mudar em você. E a gente não quebra a crença, a gente não tira uma crença da gente, a gente ressignifica, a gente coloca outra, né? O pessoal entender qual um exemplo de crença, Isa. Crença limitante. Por exemplo, assim, eu sou... deixa eu ver aqui, ó. Eu não nasci para dar certo, ou, por exemplo, assim, vamos usar o corpo. A minha família inteira são gordinhos, são obesos, então eu não tenho o que fazer, eu sou assim e tá tudo certo. Isso. Ou outra, mas o que importa é a beleza interior. Que mais que tem? Tem muitas crenças, né? Não nasci para dar certo nessa área, isso não é para mim, foi algo que foi... Eu não sou boa o suficiente para isso. Essas são algumas crenças, então a gente precisa só colocar uma outra. Primeiro, se a tua família inteira são pessoas que estão acima do peso, estão em sobrepeso ou obesidade, alguma coisa não está certa, gente. Não é genética isso. Já foi considerado que a genética, né, não tem nada a ver, não ela influencia. É responsável 5 a 10% no máximo quando uma questão genética. Não que ela não influencia, pode ser, mas são muito poucos os casos. Na maioria dos 90%, 95% é o ambiente que a gente vive que determina aquilo que a gente vai ser. Aquela história do revólver, né? A genética engatilha a arma, mas quem puxa o gatilho somos nós. E a gente tem uma herança familiar e não uma herança genética. Então o que a gente faz? A gente repete padrões dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Não é a genética que determina. Tanto que no ano 2000, já o prêmio Nobel de medicina foi da epigenética, né? Que é a possibilidade que a gente tem que com a mudança de hábitos, a gente muda o nosso DNA, né? A gente muda os nossos genes, né? Então, isso tem que cair por terra. Essa é uma crença que tem que ser ressignificada agora, e ela só pode ser ressignificada se você colocar uma crença boa no teu corpo e na tua mente, né? Então... Aí, consequentemente, a gente acaba entrando no outro assunto, que é a autossabotagem. Né? A gente, inconscientemente, a gente acaba boicotando, né, aquilo que a gente acredita. Então, a pessoa se faz de vítima, aí a pessoa sente vergonha, se culpa por isso, não pede perdão, não busca ajuda, se culpa por isso, por conta das suas crenças limitantes, né? E entra num quadro de autossabotagem, né? Que é as ações e resultados, né? De tal maneira que você não vai conseguir obter sucesso naquilo que você está buscando. Tudo que a gente faz, quando a gente está nesse processo de autossabotagem, a gente vai dar um jeito de parar. Então, por exemplo, assim, você começa a se alimentar melhor. Aí nos primeiros dias, gente, é muito normal, isso é fisiológico, isso é físico, é normal. Uma pessoa que fuma, por exemplo, quando ela decide parar de fumar, ela vai sofrer abstinência.
Ela vai sofrer. Os primeiros dias são desafiadores. Se ela não tiver muito decidida daquilo que ela quer, provavelmente ela volta pro vício. Uma pessoa que decide mudar a alimentação, também nos primeiros dias a gente é muito desafiador. A gente tem que estar muito firme naquela decisão, porque senão a gente vai se auto-sabotar, né? Então vai começar. Primeiro, a tirar o açúcar, por exemplo. No primeiro dia você passa ok, no segundo dia você passa mais ou menos, no terceiro dia começa uma dor de cabeça. Mas, gente, é abstinência. Não é problema, não é uma dor de cabeça de doença, é o teu corpo sendo limpo, né? É as tuas células sendo renovadas, o teu corpo fazendo um detox desse açúcar, e daí dá uma dor de cabeça, você fica um pouco aéreo, assim, a tua cabeça parece que não acompanha o teu corpo, dá uma tonturinha, e aí o que a pessoa que está no processo da autossabotagem, o que ela faz? Ela vai dizer, nossa, mas quando eu comia tudo errado, não acontecia isso. Não tinha nada disso. E a mente se sabota, né? A mente se sabota. Então, isso daí não é pra mim, porque eu fazia, agora que eu tô fazendo tudo certo, eu tô com dor de cabeça, agora eu tô fazendo tudo certo, tô morrendo de dor nas pernas. Não tô aguentando trabalhar, tô cansado, né? Só que isso a gente tem que entender isso como um processo, é o detox do nosso corpo. Sinais para vocês identificarem de autossabotagem, por exemplo, no emagrecimento, quando a gente tá tratando do corpo, né? Muito embora o cuidado com o corpo não quer dizer somente para pessoas que estão acima do peso, mas também pessoas que sofrem um quadro de desnutrição, né? Sim, e saúde, né, gente? E saúde, não é o estar aqui, magro. Tá? Eu sempre falo, né? Eu já estive nesse lado de ser extremamente magra e querer engordar, né? Eu buscava todas as formas de engordar, e na minha mente eu tinha uma crença de que, como eu era muito magra, eu podia comer de tudo. Eu podia comer qualquer coisa, porque quem tinha que cuidar da alimentação e fazer dieta era quem estava acima do peso. Então, assim, é a saúde da gente. Por mais que a gente tenha um biotipo que é magro, que não retém muita gordura, né, Didi? Que tem pessoas que são assim, a questão é a nossa saúde que a gente está falando. Então, os sinais. Amanhã eu faço. Na segunda-feira eu começo. Né? Esses são os clássicos, né? No final de semana pode. No final de semana pode. Então, são alguns sinais, né, que são bem presentes, que é importante a gente saber. Só um pedacinho, vou começar um pedacinho, aí já não vai fazer diferença nenhuma. Aí acaba-se, além de se auto-sabotar, criando uma mentalidade que não é capaz, né? Então... Aí vem a culpa, né? A culpa, a gente falou, a desobediência. Né, a gente se arrepende, a gente é culpado, mas Deus... já perdoou, a gente já foi sarado de todas as nossas feridas, de todas as nossas doenças. E para fechar, a gente fala sobre a desobediência. A gente contou a história de Jonas, né? Que recebeu uma ordem do Senhor, ele foi desobediente, mas que no final das contas ele acabou sendo colocado no lugar que ele precisava ir, né? Então é o medo, né, de assumir a responsabilidade, né? Muitas vezes a gente tem medo do que pode acontecer, o medo do novo, e a gente acaba sendo desobediente. E tem muitas pessoas que elas vivem uma vida inteira em desobediência, uma vida inteira murmurando, sabendo que precisa mudar, não contente com a vida que leva, não contente com o peso, não contente com o corpo, não contente de não caber nas roupas, não contente no emprego. Gente, tudo isso acarreta em doenças, tá? Tudo isso que a gente tá falando. Passam a vida inteira murmurando, dizendo que nada na vida dá certo, que não funciona, mas não saem da desobediência e tomam uma atitude de mudar. E a desobediência, obviamente, nesse caso, é ser obediente a Deus, tá? Esse é o ponto-chave, porque quando a gente aceita Jesus como único, suficiente Salvador, então a gente passa a ver a vida de uma outra maneira, viver de uma outra maneira, tá? É uma vida que é cheia de desafios, né? A gente recebe provas diariamente, mas depois que você vive uma vida com Jesus, é impossível voltar e viver uma vida sem. É só quem experimenta dessa sensação de estar caminhando com Jesus sabe o prazer que é, né? E como o assunto, né, que a gente tratou era em pé de ter a cura do corpo, né? Eu até falei na outra live. Eu acredito que hoje, né, a gente está na nossa melhor
melhor forma física, né? Cuidando do corpo para quê? Para que a gente possa prolongar os nossos anos de vida, né? Isso aí é uma coisa simples. A gente cuida do corpo para quê? Para ter essa questão do espírito mais fortalecido e para que a gente possa prolongar os nossos dias, para cumprir a promessa que cada um tem. Eu acredito que cada um tem uma promessa, recebeu uma promessa, só que ainda não conseguiu abrir os olhos por vários motivos, por vitimismo, por aquilo que cada um acredita, pelas crenças, enfim, né? Então, para dizer que não é coincidência, né? Depois que a gente foi batizado, que a gente aceitou Jesus, não é coincidência que a parte física também melhorou. Né? E a gente falou até no seminário, né? Que da mesma forma que nós cuidávamos muito do nosso físico, né? Então não é de hoje que a gente vem cuidando da nossa saúde, né? Nessa parte mais estética, né? Então a gente cuidava muito do corpo com a parte da alimentação, nutrindo ele, buscando conhecimento, né? Nessa parte nutricional, exercício, fazendo, né, exercício todo dia, porque a gente sabe a importância disso não só pela estética, é pela saúde, né? Porém, tinha uma parte nossa que a gente não estava cuidando, que era a parte espiritual, né? Cuidando do nosso espírito e alma. E a gente trouxe essa reflexão, né? Tem muitas pessoas que são ao contrário do que nós, né? Então, cuidam do espírito e da alma e não estão cuidando do corpo. E nós precisamos ser por inteiro, né? Ser por inteiro para viver tudo que Deus tem planejado. Porque vai chegar um dia, gente, que a gente vai ter que prestar conta da nossa vida aqui. E a gente vai chegar lá no nosso juízo final e Deus vai dizer o que você fez com o corpo que eu te dei para você governar. E o que você vai responder para Deus nessa hora. Para cumprir aquilo que eu tinha organizado para você, né? Muitas pessoas estão antecipando os dias aqui na Terra por conta de uma desobediência, de falta de cuidado com o corpo. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem escrito no livro da vida quantos dias cada um de nós veio para viver. Só que muitas pessoas antecipam esses dias. Antecipam, e da mesma forma que a gente pode antecipar, a gente pode adiar, sendo obediente, cuidando do corpo, alma e espírito, fazendo aquilo que Deus tem para nós, né? E uma das formas que a gente tem de saber qual é a nossa missão aqui, o propósito de Deus na nossa vida, um dos propósitos que todo mundo tem, gente, é servir, né? É ser servo. Então, todo mundo veio para ser servo. E isso a gente veio a entender agora, nesses últimos tempos, que a gente precisava transbordar na vida de vocês também tudo isso que a gente vem vivendo com Jesus, porque não basta a gente só viver, aprender, né, ter esse conhecimento, receber da parte das nossas pastoras, das pessoas que estão com nós, né, ter esse conhecimento de Jesus e não transbordar na vida de vocês, porque daí a gente está sendo incoerente também. Então, essa é ser servo de Jesus. E a gente, né, não traz aqui uma questão de religião somente, não. Né? Porque a questão é aceitar Jesus realmente, né? É entender... Eu acredito que todo mundo que está aqui, né, assistindo, pelo menos, é cristão, né? Acredita em Jesus Cristo, crê acredita que Jesus veio ao mundo, crê em Deus. Então, a gente não está aqui para pregar uma religião, para pregar nada, porque a gente não é assim, nós não somos religiosos, nunca fomos, só que nós buscamos a nossa salvação e foi aqui que a gente encontrou a nossa salvação. Mas cada um vai encontrar na sua doutrina, né? Na doutrina que segue, isso não muda nada. Só para fazer a reflexão, né? Eita. Aí só para concluir, né? Todos esses sete obstáculos, se a gente for criar assim uma roda, ela cria uma cadeia, né? Então um vai levando a outro. O vitimismo leva à vergonha, as crenças limitantes, os vícios, desobediência, a culpa, a autossabotagem. Então ele vira uma cadeia, né? Um círculo vicioso, e a gente não consegue sair dali sozinho. É muito difícil a gente sair sozinho, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, né? A gente até consegue ir uns passos, mas a gente precisa ter outras pessoas com nós. E pra gente sair disso, gente, o único que pode curar o nosso interior é Deus. É Deus. É Deus. Não tem outra forma, porque Ele é o dono da nossa alma, então não tem outra forma dele curar, né? E eu acredito que é isso, né? A gente tem que, da mesma maneira,
que a gente falou na última live e assumiu que a gente iria estar trazendo esses vídeos daquilo que afasta, né, que impede que você receba a cura do seu corpo. Em breve, então, a gente vai estar iniciando mais uma série com 7 motivos que te aproximam, né, que te edificam, te aproximam da cura do seu corpo. Que não é somente trazer aquilo que afasta, mas sim trazer uma solução. Então, o que a gente coloca no lugar disso, né? Pra gente viver bem e tirar tudo isso, expor, colocar pra fora tudo isso que tem aprisionado, porque uma coisa assim, ó, se a gente viver com esses bloqueios, gente, o que isso é? Vocês vão perguntar assim, mas esses sentimentos engordam? Não, eles não engordam, eles não são capazes de engordar, eles não são físicos. Mas o que acontece? Quando a gente tem todos esses bloqueios, essas muralhas, a gente vem trazendo, né, de toda a nossa vida, traumas, vivemos situações, a gente não sabe o que cada um de vocês passaram na vida de vocês, cada um, né, dono da sua vida e com Deus, tem a sua história. Mas a gente vai criando uma barreira, né, muitas vezes aqui, ó, uma barreira assim, ó, para que a gente não passe por isso de novo. Então são barreiras e a gente vai tendo esses bloqueios, a gente vai engolindo tudo e não expõe. Isso aí, gente, as doenças, né? As doenças, elas são psicossomáticas. A maioria delas, elas são psicossomáticas, então é o que é. Na mente, né? Se originam na mente. Então, tudo que a gente foi vivenciando, a gente vai engolindo, a gente não perdoa, a gente desobedece, a gente se culpa, a gente se vitimiza. Tudo isso vai criando, a gente vai colocando pra dentro e chega uma hora que vira físico, gente. Então, é por isso. E aonde que a gente busca refúgio desses 7 obstáculos? Em Deus, na palavra. Não, refúgio antes da cura. Antes da cura, a cura pelo Deus. A gente busca refúgio na comida, gente. Quando a gente quer sair disso aqui, então quando a gente tá num processo de, por exemplo, se sentindo culpado, ou sentindo uma crença, ou eu mereço, o refúgio é sempre na comida. Então não é isso que engorda, é onde a gente busca acalmar. Então uma coisa que eu quero indicar para as pessoas, assim, toda vez que vier essa vontade incontrolável de comer alguma coisa, vocês vão identificar. Vocês vão, a partir de agora, começar a prestar atenção em que momento do dia acontece essa compulsão, essa vontade que vocês têm por um doce, pela bebida, ou por algo mais saboroso, algo que dê satisfação na hora. E vocês vão olhar para o que aconteceu antes de dar essa vontade. Então vocês vão... eu senti vontade, mas agora 6 horas da tarde eu senti uma vontade descontrolada de comer doce, mas um pouco antes disso meu chefe me xingou, ou eu atendi um telefonema de um cliente que me xingou, me falou um monte de coisa. Então o que está acontecendo antes de vir a vontade? É ali que está a raiz do problema, e você precisa identificar onde está a raiz desse problema para que você seja curado. Aonde que começou isso? Então num momento, por exemplo, você sente vergonha. Quando você sente vergonha? Quando alguém te humilha? É quando alguém fala alguma coisa que te deixa para baixo? Então você vai ter que identificar na tua vida aonde que começou isso. Aonde que começou esse sentimento de vergonha, de você se sentir incapaz, de você não sentir que era suficiente, que você não era capaz de fazer as coisas. Então esse exercício que eu queria deixar, assim. Tentem olhar para lá, para a infância de vocês, para algum momento da vida que aconteceu isso, para que vocês identifiquem, e a partir dali, todas as vezes que vocês enfrentarem esse problema, vocês não vão mais buscar o refúgio no alimento, né? Exatamente. Certo, pessoal? A gente vai encerrando por aqui. Sim. Né? Agradecemos para quem não conseguiu assistir. O pessoal do Brasil acho que já está indo para o trabalho agora, né? Quem não teve a oportunidade de assistir completo, a gente vai deixar salva essa live. Agradecemos do fundo do coração, né, a todos que entraram, que passaram por essa live. Mas enfim, é isso, né? A gente vai deixar salvo também, né? Deixar salvo. E aguardamos vocês então nos próximos vídeos que a gente irá fazer sobre aquilo que aproxima, né, de Deus e da cura do nosso corpo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um bom restinho de semana aí para todo mundo. Até mais, que Deus Amém. abençoe Fique vocês. com Deus aí. Tá Abraço. Abraço. Obrigada Tchau, a todos.